Olá, amados, graça e paz, mais um dia na perseverança. Palavra que é Cristo Jesus, a palavra de Deus nos diz: bem-aventurado aqueles que fazem da comida e da bebida assim como ele fez da comida e bebida do Pai. Ali quando ele estava com aquela mulher samaritana no poço de Jacó, e ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der para lhe dar, que nunca mais virá a este poço, nunca mais terá sede, porque é o vinho novo, a água transformada no vinho novo, do qual aquele que disse que era a primícia de beber do cálice, mas aquele que vier após ele negar a si mesmo, perder a sua vida por amor dele, também beberá do cálice. E bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, assim como ele veio como pacificador, mas muitos, segundo as suas guerras, da onde se procede do interior, que é do seu coração, não alcançaram a pacificação da qual ele veio fazer, porque a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois a luz expõe as suas más obras. Aquele que está segundo o Espírito de Cristo semeia segundo o Espírito, e o fruto daquele que semeia em Espírito é a própria justiça, porque ele é aquele que nos justifica, assim como o Pai o justificou daqueles que se opuseram à sua verdade. Aleluia! E assim ele é aquele que nos justifica. É porque não semeamos segundo o Espírito, seja em ação, em palavras, anunciamos em Espírito e em verdade, mesmo porque em vão aquele que profetiza palavras meramente humanas, se não estiver na devida obediência segundo o Espírito, porque aquele que é obreiro da carne se semeia para destruição e para ruína, porque suas atitudes são ímpias e não podem o justificar, sendo cumpridor do grande mandamento, porque ninguém se cumpre segundo a lei de Moisés, os mandamentos. Por Moisés foi entregue, mas o construtor, aquele que tem mais honra do que a própria casa, através dele superabundou a graça da qual nós o seguimos, e seja em palavras, em ações, anunciamos e procedemos segundo as advertências do seu Espírito, da qual as atitudes são abençoadas. Os ímpios semeiam para a carne, para a destruição e para a ruína, mas aqueles que seguem segundo o justo, o tzadik, o elo da perfeição, são seus imitadores, e ele nos conduz em atitudes, seja em ações, porque aquele que é meramente ouvinte e não pratica, ele ilude-se a si mesmo. Ele semeia, ele fala, mas não é praticante, ele não produz os frutos da justiça, ele vai colher da sua própria injustiça, ainda que as suas palavras sejam segundo a Escritura, as atitudes são reprováveis diante do nosso Senhor. E aqueles que têm o discernimento, mesmo que o Espírito que nos ensina é o mesmo que sonda a intenção da mente e do coração, e quando ele quer, ele nos revela como que são as atitudes da pessoa. Por isso nós temos o dom de justiça, porque ele é aquele que nos revela como a pessoa está em ações, e nós sabemos entre os que perseveram, assim como os que são bajuladores, embora suas palavras parecem como favos de mel, seu interior é como um sepulcro caiado. Lembrai-vos do livrinho da qual os profetas, assim como Jeremias, que comeram,
Na língua parecia como mel, mas quando se sondou o interior era como um fel, porque Jesus já dizia aos falsos enganadores da sua época, assim como há muitos nos dias atuais, do qual ele se opõe a eles: como podeis falar coisas boas se o vosso interior é um sepulcro caiado? Ele sonda a intenção da mente e do coração. Mas nós não usamos da ira, nós oramos pelos nossos inimigos, porque a ira e a vingança é do Senhor. Por que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem? Oramos para que o povo venha se arrepender, oramos para aqueles que estão negligentes no ensino e ainda têm o seu nome escrito no livro da vida, venham se enquadrar segundo aquele que tudo opera e executa. Deixe de seguir como obreiros da carne, sigam em espírito e em verdade. Mas aqueles que tiveram seu nome riscado no livro da vida, a estes nem oreis, ainda que oreis, não vos ouvireis. Assim nos ensina o Senhor, porque eles têm que receber o galardão segundo as suas próprias atitudes ímpias, segundo aquilo que eles amaram, preferiram as esmolas, segundo a riqueza do mundo, ao invés da riqueza pura, fina e refinada do alto, do qual ele diz: compra de mim colírio para ungir o vosso olho e tirar a vossa cegueira, para que tenham visão do alto dos céus. Compra linho fino para tampar a vossa nudez, do qual o Senhor é aquele que sabe entre aqueles que estão nus vergonha diante do Senhor, do qual aqueles que têm o seu espírito discerne também, por ser o Espírito onisciente, onipresente, e o Todo-Poderoso, que nos concede do mesmo poder para pisar em serpentes e escorpiões e silenciar e emudecer aqueles que são falsos, enganadores e ludibriadores. E o Senhor agrada aqueles que têm essa fome e sede de justiça, porque na verdade eles são falsos pacificadores, porque ao invés com uma fala macia, com desculpa que trazem um alimento espiritual, na verdade enganam a muitos, porque vão levar uma multidão que derem ouvido para eles para o mesmo lugar, onde o seu verme não se queima, aqueles que continuam a dar ouvidos a eles. Mas aqueles que o Senhor quiser usar da misericórdia, como ele usa como a quer e a benignidade, ele é aquele que abre os seus olhos, ele é aquele que ensina a verdadeira riqueza, mais valiosa do que as finas joias, do que os rubis, do que o ouro e a prata, porque é uma sabedoria refinada 7 vezes no fogo, da qual está escrito: muitos são os que fazem da casa de comércio, não fazeis da casa do Senhor de casa de comércio, pois está escrito, casa de oração. E nós perseveramos e não fazemos para serem vistos por homens, mas o Senhor que está no alto conhece a intenção do coração. Entre aqueles que seguem com a intenção de advertir para que almas sejam salvas, não temos interesse nenhum, porque de graça recebemos e de graça ofertamos. Quem nos galardou é o Senhor, não esperamos de homens, meros mortais impossíveis. Se quiseres algo, busque do alto, o galardão vem do alto. Os dons irrevogáveis que devem ser operados segundo o amor que é benigno, que tudo sofre, tudo suporta, sempre sempre do alto. Lembrai-vos de Eliseu, que ficou no leito de uma cama quando queria porção dobrada de Elias, e Elias disse: dura coisa me pediste, se quiseres algo, busque do alto. Porque quem possui
as chaves do reino dos céus e nos concede poder e autoridade, assim como a chave para ligar tudo que é ligado aqui é ligado no alto dos céus, tudo que desligardes aqui é desligado no alto dos céus. É o nosso Senhor, aquele que tem a chave da morte, do inferno, aquele que tudo opera e executa, e nós depositamos a confiança, aquele que nos enche do Espírito dia após dia por perseverarmos, jamais negando o seu nome, mas o confessando de boca como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, e demonstrando pelo bom proceder, pois assim como o Pai e o Pai é um, ele conhece pelo proceder entre aqueles que seguem os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Se tiver de gloriar em algo, gloriamos antes em nossa fraqueza, porque quando estamos fracos aí é que somos fortes, a sua graça nos basta, porque aquele que se gloriar em sua sabedoria, ele é aquele que a sabedoria desta era perversa dos poderosos já vai desvanecendo, juntamente com a inteligência dos seus pensadores. Falamos de uma sabedoria daqueles que alcançaram a estatura mediana, daquele que é a plenitude de Deus, do qual perseveramos porque ele nos sustenta e ele nos revela. Sim, aquele que a palavra diz que homens de fé falavam face a face com Deus e ninguém nunca viu a Deus senão por aquele que revela. E nós falamos não por enigmas, mas falamos face a face com Cristo ungido, que se revela para nós dia após dia, e a ele seja toda honra e toda glória, porque nós somos pó, do pó viemos, para o pó voltaremos, e a ele seja toda honra e toda glória, aquele que tudo opera e executa daquilo que ele anuncia, do que está a fazer, os seus grandes feitos poderosos. Contemplai quão grande livramento para aqueles que perseveram com sede e fome de justiça, assim como ruína e destruição para os obreiros da carne que seguem semeando para a carne, semeia para a ruína e destruição. Mas ele ainda usará de misericórdia e benignidade com alguns que tenham o seu nome escrito no livro da vida. A Bíblia diz em Malaquias que ele iria purificar os filhos de Levi. Mas vigiai com incredulidade, porque aqueles que não crerem nestas palavras que não são humanas, porque palavras meramente humanas não têm valor real algum, mas aquele que anuncia em espírito e em verdade, aquele que dá crédito, acaba se tornando um amigo, do qual se há só um amigo e irmão na diversidade, que é Cristo Jesus, do qual nós recomendamos constantemente a seguir. Siga o Espírito, não seguis os meros mortais, assim como nós seguimos o Espírito constantemente e anunciamos aquilo que ele coloca em nossa boca. E assim perseveramos em mais um dia, mais que vencedores em Cristo Jesus, porque dia após dia ele nos concede vitória, e mais próximos do rumo e do alvo, Cristo Jesus, do qual ele dirá: vinde benditos do meu Pai, aquele que disse: não vos dou a paz segundo o mundo os dá, não se turbe o vosso coração, a casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito. Mas já aqueles que seguem segundo a vontade humana e segundo carnais, ele dirá ainda que alguns consideram ser alguém. A palavra diz: se alguém considera ser alguém não sendo, ilude-se, engana-se a si mesmo. Ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. Porque não se louve e adora somente com um mover de lábios e um coração distante. Tem que amar somente o Senhor, nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, de todo coração, de todo entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas posses, semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo. Somente através do Espírito que se cumpre o grande mandamento, do qual Jesus disse: por que me chamais de bom? Só há um bom. Os mandamentos, o meu Pai, da qual todo aquele que guardar o tesouro em seu coração, tira do seu coração o bom tesouro. Mas o homem
Mal homem no sentido de ser humano, tanto homem e mulher, porque ele criou macho e fêmea. O que passar disso é procedência maligna. Retira do coração da onde se procede as vossas iras, brigas, dissensões. Aquele que ama uma briga, ama o pecado. Por isso a palavra diz: pelos seus frutos os conhecereis. Aqueles que vão colher os frutos de justiça, assim como aqueles que colherão a sua própria injustiça por amar o prêmio da injustiça. Assim está o Senhor em mais um dia a galardoar a cada um, quer sejam justas, quer sejam injustas, e pelos seus frutos os conhecereis. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.